E no último episódio da série, vamos mostrar como a pandemia influenciou de forma negativa a saúde mental dos brasileiros, como os transtornos mentais ficaram em evidência durante a quarentena, como uma alimentação saudável, exercícios físicos e o apoio da família foram de extrema importância para o tratamento e a prevenção dessas doenças. No primeiro ano da pandemia de Covid-19, em 2020, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25%, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. A mudança de rotina, ambiente, dinâmica de trabalho, diminuição da socialização e dificuldade em impor limites são fatores agravantes. Dados divulgados pela Zen Club, plataforma de saúde emocional, registraram uma alta de 151% nas sessões de terapia no primeiro semestre de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. Nos 6 primeiros meses de 2021, foram mais de 50 mil consultas. Nessas sessões online, as menções aos problemas de saúde mental tiveram alta de 1.745%. A maior demanda por tratamento de transtornos psíquicos também foi registrada por uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que contou com profissionais de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal. No levantamento, 82,9% dos psiquiatras perceberam o agravamento dos problemas de saúde mental em pacientes que já tratavam algum tipo de distúrbio, como depressão ou ansiedade. Em 69,3% dos estados, os profissionais voltaram a atender pacientes que já haviam recebido alta. Acabou estourando com a pandemia. A gente teve vários fatores de risco com a pandemia, então muitas pessoas tiveram uma perda financeira importante, o isolamento, o medo de adoecer, enfim, ficar fora da escola, trabalhar em casa. A gente teve N questões que acabaram contribuindo para isso. Mas o que mais chama atenção é que se pôde falar, ficou evidente a questão de saúde mental. Antes as pessoas tinham vergonha, não procuravam muito, era uma coisa meio tabu, não posso, vou esperar mais um pouquinho, vou ver se passa. E de repente isso ficou escancarado, as pessoas começaram a evidentemente adoecer do ponto de vista de saúde mental e perceber que realmente precisam procurar ajuda. E com isso a gente viu um aumento absurdo da procura, tanto no serviço público como particular, tanto para crianças como adultos, como para idosos, de procura de serviço de saúde mental. Então, assim, a gente tem realmente um aumento de casos, principalmente de transtorno de ansiedade. A gente vê que em algumas idades e em alguns lugares a prevalência, né, que é o número de casos naquela população, chegou a dobrar. Mas realmente as pessoas têm se permitido procurar um pouco mais. A gente tem alguns estudos que mostram como as pessoas demoram para procurar atendimento, às vezes até muitos anos, e chegam numa situação muito ruim. E acho que com a pandemia isso ficou um pouco mais possível de acontecer, das pessoas poderem falar que estão em sofrimento, das pessoas poderem falar que estão adoecendo psiquicamente, sem ter vergonha, né? As pessoas têm muita vergonha, muito preconceito em relação à saúde mental. Isso pode ser falado, isso pode ser conversado, as pessoas se sentiram mais à vontade de procurar um atendimento de saúde mental. O home office contribuiu para esse quadro. O trabalho remoto pode ter gerado mais horas de sono, pouco deslocamento e uma oportunidade de passar mais tempo com a família, mas também teve seus aspectos negativos que contribuíram para o agravamento de quadros clínicos ou surgimento de doenças. Um levantamento feito pelo LinkedIn durante a pandemia apontou que 62% das pessoas estão mais ansiosas e estressadas com o trabalho do que estavam antes da introdução das atividades remotas. O estudo ainda traz que 72% dos jovens profissionais sentem que a pandemia prejudicou o aprendizado de habilidades comportamentais, como a comunicação e a inteligência emocional. Falar sobre home office, trabalho em casa, em especial na pandemia, me remete a diversos aprendizados. Sem dúvida alguma, todos nós viramos a chave da noite para o dia, não tivemos oportunidade de aprender a trabalhar 100% remotamente, 100% em casa, e essa virada, né, essa transformação trouxe aprendizados em relação a diversas habilidades. Habilidade de liderança, tomada de decisão, gestão de conflito, comunicação. Entretanto, eu diria que um dos grandes alertas foi em relação à nossa saúde,
física e mental. O quanto nós invadimos a nossa residência com trabalho, com atividades profissionais, o quanto a nossa produtividade foi impactada em função de cansaço mental, da gente não desligar essa chavezinha e se dedicar a outras atividades, que seja em casa mesmo, fazendo exercícios físicos, que telefone para algum colega e converse, relaxe, momentos que a gente precisa tirar para a gente. Entre os profissionais de saúde, a exaustão foi um gatilho para o desencadeamento de quadros mais graves de saúde mental. Um estudo liderado pelas universidades do Chile e da Colômbia revelou que os trabalhadores de saúde de 11 países latino-americanos apresentaram altas taxas de sintomas depressivos e outros prejuízos para a saúde mental. De acordo com um relatório, entre 14,7% e 22% dos profissionais entrevistados em 2020 apresentaram sintomas que levaram à suspeita de um episódio depressivo. Com a pandemia, muitos desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático, que é quando alguém assiste a numerosas situações de estresse. Um serviço de pronto atendimento, junto a várias equipes de colegas médicos, pessoal da enfermagem, administrativo, recepção, limpeza, segurança. Esses 2 anos de pandemia foram um período muito difícil, de muitos desafios, de várias fases, desde fases iniciais de total incerteza, não sabíamos o que iria acontecer, esperávamos que durasse pouco tempo, e essa doença totalmente nova, a Covid-19, nós fomos descobrindo o que ia acontecendo durante o próprio percurso. Nós costumávamos dizer que era como se a gente tivesse que aprender a trocar o pneu com o carro andando. Então, com as variantes, com o agravamento dos casos, com as pessoas tendo casos graves, tendo que ir para a UTI, entubar, muitas mortes, sem vacina nessas primeiras fases, depois evoluindo para vacinação, tantas incertezas. Isso com certeza foi um dos períodos mais difíceis. Nesses meus 35 anos de formado, como médico, posso dizer que foi o mais difícil, o mais complexo, o de mais riscos, inclusive riscos pessoais, todos nós que trabalhávamos na linha de frente, e mais ainda aqueles que trabalhavam em UTI, tinham risco da própria vida, da própria saúde. Quantos de nós, médicos, profissionais da saúde, da enfermagem, pereceram nesse tempo de combate à Covid? E aí a vacina foi chegando, os riscos foram diminuindo, percebemos que a mortalidade ia diminuindo, apesar das discussões, ainda das incertezas, não terminamos, ainda temos um período em que os casos estão aumentando novamente, porém menos graves naqueles que estão vacinados. Continuamos na linha de frente, atendendo, orientando as pessoas, também com o nosso próprio risco, esperando que essa situação possa melhorar, e nós ainda não sabemos no que tudo isso vai dar. E os profissionais da saúde que atenderam na linha de frente, todos nós estamos sim sujeitos ao estresse pós-traumático, que é uma síndrome que acontece quando nós passamos por situações parecidas com essa que passamos, com grande risco, ou com grande tensão, com grandes dificuldades e problemas. Muitas foram as dificuldades durante a pandemia, e o isolamento social foi um desafio para todo mundo. Mas um ponto chamou a atenção durante a quarentena: a alimentação. Diversos estudos comprovam que existe uma relação entre alimentação e saúde mental, e o que comemos pode fazer uma grande diferença no bem-estar emocional. Uma alimentação balanceada traz inúmeros benefícios para a saúde, e engana-se quem pensa que comer de forma saudável influencia apenas na condição física. A ausência de determinados nutrientes é capaz de aumentar o estresse, o cansaço mental, além de impactar no sono,
e no humor. A comida impacta nosso cérebro, cognição e estado emocional. Uma dieta com a combinação certa de vitaminas, minerais, óleos e gorduras saudáveis pode ajudar a melhorar nossas funções cerebrais, níveis de energia, memória, além de controlar as emoções. Pesquisas apontam que indivíduos que possuem um padrão de dieta saudável são capazes de reduzir 16% o risco de transtorno depressivo. Do quanto a nutrição tem uma associação importante com saúde e cada vez mais até do quanto determinados nutrientes podem influenciar no humor, na disposição, no manejo do estresse, no sono, em várias questões que também influenciam na saúde mental, né? Então, a cada ano que passa, a gente tem tido mais trabalhos, mais estudos que reforçam a importância de uma alimentação equilibrada também na saúde mental, né? Alguns trabalhos até relacionando, né, com o estresse, com a ansiedade e com o comer emocional, com diversas situações, né, que envolvem o emocional do indivíduo. E isso também é algo que a gente ficou mais evidente, né, depois da pandemia, com o isolamento social, com muitas mudanças que a gente sofreu na forma de se relacionar com a comida. Pessoas que sofrem de transtornos alimentares sentiram de forma ainda mais forte todas essas mudanças e sentimentos negativos. E elas não são poucas. Para se ter uma ideia, apenas no Brasil, 4,7% da população sofre de algum transtorno de compulsão alimentar, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, os transtornos alimentares podem ser caracterizados como um conjunto de doenças de origem psicológica, ambiental, genética ou mesmo hereditária, que causam perturbação persistente na alimentação de uma pessoa. A anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar são alguns dos principais transtornos alimentares que impactam a população brasileira. A ansiedade, desencadeada pela falta de contato social na pandemia, levou muitas pessoas a um desequilíbrio bioquímico e instintivamente a buscar soluções em sensações de prazer rápido, como a comida. O isolamento contribuiu para os chamados gatilhos emocionais, que estão associados à compulsão alimentar. Os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas que influenciam na forma como o indivíduo se alimenta, na forma como ele interage com os alimentos e que trazem também para esse indivíduo várias complicações psiquiátricas, psicológicas, sociais e por isso precisam de tratamento. Os principais transtornos alimentares conhecidos são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar. Existem outros quadros menos frequentes ou parciais ou ainda menos estudados. Mas até olhando para esses quadros, né, de anorexia nervosa, bulimia e TCA, e transtorno de compulsão alimentar, que a gente chama também de TCA, eles são muito mais prevalentes na população, muitas vezes, do que a gente imagina, né? Então, o transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, tem relatos de uma prevalência de até 5% mais ou menos da população geral e que pode ser até maior se a gente olhar para populações específicas, como, por exemplo, pessoas que estão buscando um tratamento para perda de peso. Esses transtornos, eles vão ter como objeto uma insatisfação corporal com uma busca por um ajuste dessa insatisfação corporal através de uma modificação alimentar, seja por uma restrição alimentar, de quantidade ou de qualidade, ou do medo de comer, ou de muitas crenças alimentares, e que levam essa pessoa a um quadro alimentar disfuncional, seja porque ela come de forma insuficiente ou desequilibrada, ou que tenham episódios de compulsão alimentar, ou ainda que façam uso de métodos compensatórios não adequados para tentar corrigir o consumo alimentar ou fazer uma perda de peso, forçando aí de uma forma não saudável esse peso. Alimentação e saúde mental andam lado a lado, já sabemos disso. Porém, mudar o seu padrão alimentar não se traduz em uma cura para os transtornos psicológicos. É importante frisar, a comida sozinha não conserta os problemas de saúde mental. Os tratamentos para quadros de transtorno alimentar
não mudaram significativamente com a pandemia. Continua valendo a recomendação de uma análise completa do quadro do paciente para diagnosticar o transtorno. Dependendo do caso, o tratamento pode envolver o uso de medicamentos e atendimento psicoterápico por uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Nos casos em que há suspeita de algum transtorno mental, é fundamental procurar a ajuda de especialistas. O tratamento psicológico atuará próximo ao paciente para reduzir os sintomas indesejados e descobrir os gatilhos mentais que causam o sofrimento. Esse é um tema muito importante, especialmente nesse período de pandemia. A gente teve um agravamento muito grande desses quadros. E muitas pessoas que desenvolveram um transtorno alimentar e as pessoas que tinham um transtorno alimentar já piorando muito esse quadro nesse período de pandemia. Esse é uma patologia que precisa de um cuidado multiprofissional e que exige um cuidado especializado de um psiquiatra, um nutricionista, um psicólogo especializados e eventualmente até de uma equipe maior ainda de suporte. A família é o primeiro núcleo de proteção social e para os tratamentos de doenças mentais, o papel da família é de extrema importância. A família é a base da sociedade, sendo um núcleo fundamental de toda organização social. Dessa forma, alvo importante de especial proteção do Estado, conforme redação constante no artigo 226 da Constituição Federal de 1988. No artigo 226 diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E desde o início da década de 1990, o Programa de Saúde da Família, também conhecido como PSF, foi criado em 1994, como consequência de uma ação da sociedade organizada. O programa passou a receber um tratamento exclusivo do Ministério da Saúde e do Governo Federal a partir de 1996, mas foi em 98 que a conta foi agregada ao orçamento da União, com verbas regulares e crescentes. O Brasil possui um programa voltado à saúde da família. A estratégia envolve visitas domiciliares de uma equipe multidisciplinar e instruções para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida de todos os moradores da casa. Esse jeito de enxergar a saúde não como atributo individual, mas como algo compartilhado entre pessoas próximas, faz todo sentido quando deparamos com novos estudos que mensuram os efeitos de pais, filhos, irmãos e parceiros no bem-estar físico e mental. E você acompanhou aqui na TV Mulheres Jornalistas a série de reportagens Saúde Mental dos Brasileiros, Mapeamento Nacional. A série mostrou sobre todas as doenças que contemplam essas categorias. Falamos sobre influência da mídia, redes sociais e a pandemia do coronavírus.